Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos fazer aí a correção das atividades aí do livro de português das páginas 34 a 39. Então, na página 34, nós temos dois poemas, os dois são muito legais, e aí pergunta para vocês qual deles vocês mais gostaram, né? A resposta é pessoal. Poesia é muito bacana, né? Eu gosto muito, foi bem bacana estudar essa unidade. Eu estou lendo os poemas que vocês fizeram, ainda não li todos e ainda faltam algumas pessoas para me enviar, mas eu estou encantada com os que vocês já enviaram, tá? Vocês estão de parabéns. Depois nós vamos fazer uma atividade com aqueles poemas que vocês enviaram, viu? Então vamos aí. Nós temos esse poema aí que é uma cantiga, né? O Cavalo Piancó, ele foi gravado aí pela Palavra Cantada. Eu tô até deixando um vídeo para vocês aí no formulário com a canção desse poeminha, né? Então, na letra de uma canção, o ritmo é produzido pelas rimas e pela sonoridade das palavras. Escreva as palavras da letra dessa canção que rimam com Piancó. Então, que rima com Piancó é só e mimbó. Vadiar, par e galopar. Elegante, amarante. Ligeirinho, caminho e cavalinho. E pé, canindé. Então, vamos para a próxima página. Leiam os pares de palavras. Então, Piancó e manco, vadiar e César. Então, vocês vão observar que as palavras começam com a mesma sílaba, terminam com a mesma sílaba. Então, Piancó termina com CO, né, sílaba có, e manco termina com CO, sílaba có também, que seria o som de cu, né, em português, manco. Vadiar termina com ar e César termina com ar também. E aí tá falando que apesar de terminar com a mesma sílaba, elas não formam rimas. Por quê? Por causa da sílaba tônica. Para rimar, teria que ser mancó, né? E não manco. Tanto que o O vira U no final, quando a sílaba não é tônica, aqui para nós, em Minas Gerais, né? A gente fala manco. E o O acentuado fica có mesmo, piancó. Por exemplo, pó, né? A gente não fala piancu nem pu, não é isso? E vadiar, né? Teria que ser César, por exemplo, ou vadiar. Aí rimaria com César, né? Mas então a gente tem que observar que para rimar não basta apenas terminar com as mesmas letras, mas tem que ter a mesma tonicidade. Então vamos aí para o exercício 3. Releia em voz alta esses versos, falando com mais forças as sílabas sublinhadas. Ora, upa, upa cavalinho, continua a galopar. As sílabas marcadas são mais fortes e ajudam a dar um ritmo aos versos. Elas são as sílabas tônicas dessas palavras. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade uma palavra. Pronuncia em voz alta e com naturalidade cada palavra seguir. Sublinha a sílaba tônica, isto é, que é pronunciada com um pouco mais de força e de intensidade. Então, aí a gente tem cavalo, é o vá, piancó, o có, bonito, ni, simpático, pá, cavaleiro, lê, elegante, gam, estrada, trá, amarante, irã, canindé, dé, mimbó, bó, pântano, pan e cavalinho. Então, vamos aí, ó. Vamos relembrar. Dependendo da posição da sílaba tônica, a palavra recebe uma classificação. E essa classificação é feita da última sílaba, não começa da primeira sílaba da palavra. É última, penúltima e antepenúltima. Então, se a sílaba tônica é a antepenúltima, igual, por exemplo, na palavra simpático, a palavra é paroxítona. Se a sílaba tônica é a penúltima, por exemplo, na palavra cavalo,
A palavra... Desculpa, gente, vou voltar lá. Que se a sílaba tônica é a antepenúltima, como simpática, a palavra é proparoxítona, tá? Se a sílaba tônica é a penúltima, como em cavalo, a palavra é paroxítona. E se a sílaba tônica é a última, como em piancó, a palavra é oxítona, tá? Então, eu vou falar uma frase agora. Os meus alunos são o máximo, tá? Os meus alunos são o máximo. E a pergunta misteriosa 1, vocês vão responder quais são as palavras nessa frase que são proparoxítonas. Então, pergunta misteriosa 1. Na frase, os meus alunos são o máximo, quais são as palavras que são proparoxítonas? Então, vamos para a próxima página. Então, vamos aí, a próxima página. Falem com naturalidade essas palavras. Parar, próximo, veredinha, galopar, cavalinho, canindé e líquido. Complete o quadro abaixo com as palavras que faltam, separando as sílabas. Comece sempre com a última sílaba. Em seguida, pinte o quadro em que se encontra a sílaba mais forte de cada palavra com a cor correspondente, conforme os exemplos. Então, aí, proparoxítonas são roxas, paroxítonas, parece que é um cor de rosa aí, né? Um rosa chá. E oxítona, verde. Então, parar. Então, é parar, né? Parar, não é parar. A gente não fala parar, a gente fala parar. Então, é orar. Próximo é o pró. Veredinha é o de. E aí, ficaram falando as palavras galopar, cavalinho, canindé e líquido. Então, vamos ver aí. Galopar. Qual que é a sílaba tônica? É o par. Então, ela é o quê? Oxítona. Então, vou aqui, vou circular, tá? Então, aqui é o par. Vocês têm que colorir. Cavalinho. Qual que é a sílaba tônica? É o li. Cavalinho. Canindé. Qual que é a sílaba tônica? O dé. E líquido é o li. Então, líquido é proparoxítona. Ó, saiu tudo. Líquido é proparoxítona, canindé é oxítona, cavalinho é paroxítona e galopar é oxítona. Então, vamos aí para o próximo exercício. Marque um X no que podemos concluir desse quadro. Então, as sílabas mais fortes estão sempre na mesma posição? Em todas as palavras? Não, né? As sílabas mais fortes podem aparecer em diferentes posições? Sim, pode aparecer na última sílaba, na penúltima sílaba e na antepenúltima sílaba. Há palavras com mais de uma sílaba tônica? Também não. A sílaba mais forte só pode aparecer em uma das últimas 3 sílabas de qualquer palavra? Sim, só pode aparecer na última, penúltima e antepenúltima. Então, vamos aí para o próximo. E eu vou fazer a pergunta misteriosa 2 com a mesma frase. Na frase, os meus alunos são o máximo. Quais são as palavras paroxítonas? Então, dessa vez, na pergunta misteriosa 2, escreva as palavras paroxítonas que se encontram na frase, os meus alunos são o máximo, tá? Então, aqui nós estamos organizando o que nós estudamos. Então, nós temos a sílaba tônica, que é a sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra, e ela pode ser classificada em proparoxítona, que é a sílaba tônica antepenúltima, paroxítona é a penúltima e oxítona é a última. Nós temos aqui um poema visual também do Sérgio Caparelli, ele está brincando com as palavras. Zigue-zague, zigue-zague, saíram sem direção. É por aqui não. E sumiram no horizonte sem chegar à conclusão. E aí nós vamos para a próxima página, o que estudamos. E aí vocês vão fazer uma autoavaliação de vocês mesmos, né? Autoavaliação, é claro que é de vocês mesmos. O que vocês avançaram, o que vocês precisam estudar mais?
Vocês vão se autoavaliar, avaliar o rendimento que vocês tiverem, de acordo com a opinião de vocês, vocês marcam aí. E a nossa pergunta misteriosa 3, voltando na mesma frase, os meus alunos são o máximo. Quais são as palavras oxítonas que tem nessa frase? Então, resposta da pergunta misteriosa 3, quais as palavras oxítonas dessa frase? Então, nós terminamos por aí. No próximo capítulo, nós vamos estudar a crônica. Crônica também é um gênero que eu gosto muito e vocês vão ver que legal que é a primeira crônica do próximo capítulo aí, tá? Então, um beijo, pessoal, e até a próxima!